Tome seu assento. E a palavra, até aqui, só tem falado em filho. E eu vou continuar, porque já estava programado, né? Nós estamos falando em crescendo com Deus Pai. E quem cresce, geralmente com o Pai, é o Filho. Amém? Então, um texto simples, conhecido, eu creio que de quase todos. Para quem está na igreja, ele é falado desde quando a gente era pequenininho. E domingo agora também me recordei de uma história. E eu quero que vocês abram comigo em Lucas capítulo 15, a partir do verso 11, que diz assim: sempre foi tida como a parábola do filho pródigo, mas deveria ser, alguns pregadores já falaram isso, já ouvi, que deveria ser um pai e seus 2 filhos, que é o que melhor retrata. Sempre se falou só do filho mais novo, né? O filho mais novo sempre foi o ator principal da história, mas a gente vê no decorrer do texto que não é assim. Você conhece essa passagem, mas nós vamos ler novamente, amém? E diz assim: Jesus continuou. Certo homem tinha 2 filhos, o mais moço deles disse ao pai: Pai, quero que o Senhor me dê a parte dos meus bens que me cabe. E o pai repartiu os bens entre eles. Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquela região, aquele país, uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra, e esse mandou para os seus campos, a fim de cuidar dos porcos. Ali ele desejava alimentar-se das alfarrobas, em outras linguagens, das bolotas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores do meu pai, quantos jornaleiros, em outra tradução, têm pão com fartura, e eu aqui estou morrendo de fome. Vou me arrumar, voltar para o meu pai e lhe dizer: Pai, pequei contra Deus, diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado de seu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E arrumando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo o abraçou e beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado de seu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Tragam depressa a melhor roupa e vistam nele, ponham um anel no dedo e dele sandália nos pés. Tragam e matem o bezerro gordo, ou bezerro cevado. Vamos comer e festejar, porque esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Amém? Não vou ler o texto todo, mas depois a gente vai falar sobre a segunda etapa do que a palavra fala. Se você analisar, Jesus fala aqui, e continuou, Jesus continuou. Quando ele fala Jesus continuou, a gente fala que essa história, essa parábola faz parte de um contexto, que começa lá no capítulo 1. Ele fala primeiro da ovelha que havia se perdido fora de casa, se perdeu no deserto, e ele deixa no aprisco, e o pastor deixa no aprisco, aos 99 vai buscar aquela perdida. E depois ele fala da mulher que perdeu uma dracma, que era uma moeda, perdeu dentro de casa, e ela tinha 10, ela perdeu uma, ela procura aquela e depois ela se alegra com as outras mulheres, porque ela havia achado aquilo que ela havia perdido. Ela perdeu algo dentro de casa. E Jesus está falando aqui para 2 públicos. Se nós olharmos lá em cima, nós vamos ver que Jesus fala para 2 públicos. Um público que seria os publicanos e os pecadores. Os publicanos a gente já falou aqui, eu já falei várias vezes, que eram os cobradores de impostos da época, tido como os judeus, como os pecadores de maior alto grau, porque eles usurpavam os impostos dos judeus em favor do povo
romano da época. E depois, os outros eram os fariseus, que se diziam os religiosos, os sem pecados, aqueles que buscavam cumprir da melhor forma a lei, os religiosos de plantão da época. E ele falava para dois públicos. Enquanto ele estava sentado com os pecadores e com os publicanos, os fariseus estavam lá indignados porque eles não aceitavam no coração deles o que ele estava fazendo. Porque nós comentamos ali agora que Jesus não veio para os sãos. Os sãos não precisam de médicos. Ele veio para os pecadores, para os necessitados, para aqueles que precisam de uma cura da alma. Nós comentávamos ali que até então nós orávamos e pedindo para Deus: Senhor, manda cristãos responsáveis com a Tua palavra. Cristão pronto, nós vamos ter que trabalhar aqui, que o Senhor venha mandar os necessitados, os doentes, os com o coração quebrado, com a alma quebrada, que o Senhor vai tratar aqui. Aqui é um hospital, não é tribunal. Nós precisamos ser sarados, a partir de nós a cura precisa acontecer. E este lugar é um lugar de restauração. E essa parábola quer falar de restauração. E eu estava domingo, lá em cima, eu fui pegar um cabo porque o Maurício pediu. E daí eu cheguei lá e estava a Priscila com 3 furacãozinho bem pequeno, abençoado. Os filhos do Léo, a Ana, o Lucas e o Benjamin. E ela estava com um livrinho. Olha, aqui era Jonas. E me veio à mente o que já me havia vindo há um tempo atrás. Isso aqui, esse texto do filho pródigo, eu li quando eu era pequeno. Eu me recordo, da mesma forma que a Priscila estava ali pregando, dizendo para eles: olha, da forma deles, porque não adianta a gente ensinar dessa forma para a criança aqui. Não, tem que ter uma metodologia para cada um, para o adolescente, para a criança. E ela estava ali daquela forma que eu já tinha lido no livrinho ilustrado. Olha, é uma baleia. E não, daí o que aconteceu? Daí, a baleia, não, daí o Lucas, não, é um peixe, é uma baleia, é um peixe. Daí começou a discussão se era um peixe ou uma baleia. Daí a Priscila disse: ó, vamos deixar para depois, porque é meio complexo essa situação. E me veio à mente, quando eu era pequeno, porque eu peguei um livrinho que uma avó que eu tinha, porque assim, ó, eu sempre falo isso. A família da minha mãe, ela tem um pedigree, né? Ela tem uma raça definida, tipo assim, não nada, brincadeira. E a do meu pai é complexa, porque ele foi adotivo, criado em lar adotivo. Os pais morreram, se juntaram tal, e tiveram ele, morreram. A mãe dele morreu, doou ele de novo, ele foi para uma família. E casou de novo, o pai dele casou umas 3 vezes, meu avô, que eu não conheci. E eu tinha uma avó, que não era avó, como eu tenho primo, que não são primos. A gente diz: ô primo, não tem nada de sangue. Mas a gente se tem como primo, como eu tinha essa avó, que morou no lado da minha casa, ela me deu uns livrinhos. A avó Dúdia, me lembra, ela me deu uns livrinhos ilustrados, e eu li. Eu li o Filho Pródigo, quando eu era pequeno, né? Eu tinha uns 5, 6 anos de idade, sei lá. E eu me recordo que eu aprendi, naquela época, lendo aqueles livros ilustrados. E eu tinha para mim que, realmente, o rebelde da história era o filho que foi embora. E a Bíblia fala que... E tem mais uma coisa que eu também quero falar. No versículo 12 fala sobre o filho mais novo, né? O filho mais novo... O mais novo deles disse ao pai: pai, eu quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabe. Lendo sobre isso, a gente vai entender que para um judeu aceitar isso, e para um fariseu aceitar isso, era muito difícil essa parábola que Jesus coloca. Porque lá no Oriente, o pai é tratado como uma figura muito ilustre.
respeitado. E quando um filho pede a herança ao pai em vida, ele deseja a morte do pai. Ele estaria desejando a morte do pai antecipada. Aquilo seria para o pai uma dor muito grande. E o pai não daria herança para ele, sim, o expulsaria de casa. Mas o mais novo conhecia o pai. Muitos conhecem o pai. Conhecem o pai a ponto de saber que eles podem pedir e o pai vai dar. Pessoas que conhecem o pai, mas em momentos da vida eles se afastam do pai, porque não conseguem se manter na presença dele. Eles ainda não têm a identidade de Cristo em si. E esse jovem, essa parábola ilustra que o pai concede o desejo ao seu coração. Vende os bens e lhe dá uma parte, provavelmente 1/3, porque o filho mais velho teria direito a 2/3 por ser o primogênito. O mais velho sempre teria uma parte a mais da herança. E uma questão que a gente coloca também é que o filho mais velho, ele não repreende o mais novo. Ele, como filho mais velho, sendo autoridade, ele se cala diante dessa situação. A Bíblia não fala, mas é notório que ele não tem a condição. É uma condição também que, pela lógica, o filho mais velho não deixaria o pai dar a herança. E pródigo, conforme o filho pródigo significa alguém que vai fazer o quê? Vai gastar de uma forma leviana, vai gastar tudo o que ganhou de uma forma qualquer, como a gente vê a seguir. E a Bíblia fala que depois ele ter, não é só tu, o Éder disse que é só ele que bebe água, mas também sou. Depois ele ter pedido ao pai, dias depois, ele pega tudo o que o pai deu e ele parte para uma terra distante. Veja, não demorou muito para ele partir. Por quê? Porque a partida dele já estava definida no seu coração. Quando ele pediu, ele já estava sabendo o que ele ia fazer depois. Muitos estão na casa de Deus, pedem as coisas para o Senhor, pedem, mas seu coração já está afastado dele. E às vezes, de tanto pedir, de tanto insistir, o Senhor acaba estendendo a mão e dando, sabendo que às vezes aquilo vai ser para que ele se arrependa lá na frente. E ele parte, e diz que ele gasta tudo de forma irresponsável, com meretrizes, prostitutas, né? Ele gasta bebedeira com os seus falsos amigos. É assim que acontece, porque quando a gente tem alguma coisa, a gente é cheio de amigo, experimenta não ter nada. Quando a gente consegue alguma coisa, a gente é cheio de amigo. Quando a gente está na pior situação, os amigos desaparecem, né? Quando a gente está bem, tudo está bem. Bem mesmo nós estamos quando nós estamos na casa do Pai, porque não importa a situação que nós estamos aqui, a presença dEle nos basta. A presença dEle nos basta. Provérbios 20 e 21, vou ser breve, diz assim: a herança que se obtém com ganância no princípio, no final não será abençoada. Princípio bíblico. Princípio bíblico dizendo o seguinte, herança antecipada, filho com ganância quer porque quer, não é bom sinal. Tem muita gente que está na casa de Deus com ansiedade de muita coisa, mas não tem preparo ainda para aquilo.
Não tem preparo para aquilo ainda. Ele está com uma vontade e quer que a coisa aconteça. Outra coisa que a gente vê, que não, tomara que não seja aqui, mas é assim, às vezes o filho mais novo se coloca numa condição assim, diz, poxa, alguns na igreja assim, não, lá já está tudo definido, já tem quem pregue, já tem quem toque, eu não vou ficar lá, para mim aqui já deu, vou para outro lugar mais longe aqui, e acaba, vai para lá, esfria, sai da presença do Pai. Não ficou na casa do Pai, não perseverou, achou que para ele não tinha mais lugar ali, porque ele era o mais novo, ele chegou agora, já tem os mais velhos tomando conta. Querido, se Deus te colocou aqui, permaneça, firma teu pé aqui, que o teu local, o teu lugar, está ali, vai ser posto para te ficar, para te crescer, para te avançar. Há lugar para todos, para que nós venhamos a crescer juntos. Esse final de semana aqui foi maravilhoso, né, irmã Raquel? Quebrou todo mundo, quem estava aqui ficou quebrado, né? A gente fica com essa pressão, chega hoje aqui, poxa, depois do final de semana, né, Alessandro? Alessandro, depois do domingo, hein? Então, depois de um final de semana tão abençoado, chegar a pregar na quarta-feira é pesado, hein? A gente tem que falar, o nível estava elevado aqui. A graça, lógico que a graça inundou o lugar e a graça por si só basta, né? O poder de Deus, quando é manifesto, por si só basta, não precisa nem de palavra. Amém? E houve, depois de ele gastar tudo e perder tudo, é incrível que vem assim, né? Houve uma grande fome. Parece que tudo cai, o pior cai tudo numa hora só. Quantos já viveram isso? Parece que cai tudo numa hora só. Caiu tudo numa hora só. Ele não sabia que a fome vinha. Então ele gastou de qualquer maneira. Ninguém sabe quando a doença vai chegar. Ninguém sabe quando as coisas, o mal vai chegar. E quando chega, parece que a pessoa, quando sai da presença de Deus, né, sai da casa do Pai, sai do ambiente, o ambiente de proteção, que é a casa do Pai, que é estar ao lado do Pai, o Espírito devagarinho, aquilo que é mais precioso vai saindo, o Espírito tenta ficar, e daqui a pouco o Espírito sai, e daí ele não tem mais comunhão, ele não tem mais como ficar ali, daí as coisas caem tudo de uma vez só, vem tudo parece que de uma vez só, e chega a fome, chega aquela vontade de dizer assim, ó, não tenho mais forças, não tenho mais força para voltar para lá. E disse que ele foi o quê? Apacentar porcos. Pediu um emprego lá e foi apacentar porcos. Para o judeu, aquilo era humilhação ao máximo. Tanto é que ao máximo ainda ele desejar comer o que os porcos comiam, porque não tinha mais comida, então era o que os porcos comiam. Então, para o judeu, que aquele animal era tido como impuro, o porco era tido como impuro, se alimentar do que eles comiam era o pior grau de impureza que um homem poderia estar submetido. Só que a Bíblia fala que ele fala, caindo em si, quando volta a razão nele. Momentos em que nós que não precisamos do auxílio de ninguém, não, nós precisamos que a razão volte em nós, precisamos que a nossa razão se volte em nós, que nós venhamos a cair em si e dizer o seguinte, Pai, meu Deus, lá tinha tudo, lá tinha a palavra, lá tinha louvor, lá tinha adoração, lá tinha presença, e eu saí da casa do Pai, eu saí porque eu quis, ninguém me mandou. Se você se ausentou da presença do Pai, você se ausentou porque você quis, você saiu com suas próprias pernas, porque você não deu, talvez, atenção um pouco mais ao Espírito, mas ele caiu em si, e veja, ele planeja a volta, ele por si só planeja a volta, ele diz, não, lá
Na casa dos meus pais, os trabalhadores têm pão para comer. Os trabalhadores têm. Se o trabalhador tem, é 1000 vezes melhor do que eu nessa condição pobre que eu estou aqui. Eu vou voltar. Eu vou dizer para o pai: eu pequei contra ti, eu pequei contra Deus. Me faz um dos seus trabalhadores. Não, para ele não bastava mais ser filho, não precisava mais ser filho, ou melhor, só um trabalhador. Só um trabalhador. Então, há momentos que nós precisamos entender que a gente chegou naquela situação, que nós chegamos naquela situação e que nós precisamos nos levantar, se pôr de pé e dizer: não, eu vou voltar para a presença do Pai, mesmo que eu não tenha força, mesmo que eu estou quebrado, mesmo que eu estou numa situação péssima, mas eu vou voltar. Eu estou descalço, as minhas roupas estão sujas, eu não tenho mais identidade, mas eu vou voltar. Eu vou voltar para a casa do Pai. Ele está esperando. Diz a palavra que estando ainda longe, o pai o viu. Por que o pai o viu? Porque, abra comigo a sua Bíblia. Em Provérbios 28:13. Provérbios 28:13, que diz assim: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará misericórdia. O arrependimento é a chave para a mudança de vida. Se não há arrependimento, não adianta você voltar. Você precisa se arrepender dos seus maus caminhos. O Senhor sempre falou sobre arrependimento. O povo de Israel errava. Ele dizia: se você se arrepender dos seus maus caminhos e orar, Ele vem e muda toda a história. Atos 3:19 diz assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados, de sorte que venham os tempos de refrigério da presença do Senhor. O arrependimento é a chave para a mudança de vida. O arrependimento é o primeiro passo. Depois que você se levanta e você se arrepende, querida, de longe o Pai te vê. De longe o Senhor enxerga um coração arrependido. De longe, os olhos dele estão como chama, procurando um verdadeiro adorador, procurando um coração arrependido. E diz que o Pai ainda de longe, o vendo, deixa eu só procurar aqui, para não me perder. Vinha ele ainda longe quando seu pai avistou, e compadecido dele, correndo o abraçou e beijou. E o filho disse: pai, pequei contra Deus e diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado seu filho. O pai, porém, disse aos servos: traga depressa a melhor roupa, e vistam nele, ponham um anel no dedo dele e sandálias nos pés. O Senhor restaura a sorte daquele que se arrepende. Ele veste, qual era a roupa? A melhor roupa. Qual era a melhor roupa? Era a roupa do Pai. A roupa de glória que o Senhor nos veste. Quando nós nos arrependemos, o Senhor nos veste com as suas roupas. Quem andava descalço eram os escravos. Os filhos andavam com sandálias, tinham os pés calçados. Ele coloca as sandálias nos pés e restaura a autoridade no seu dedo, a autoridade de filho, colocando um anel.
O Senhor nos restaura como filhos. Quando nós nos arrependemos, há momento, a chance de se você está arrependido, há chance de conserto. O Senhor quer mudar a história. Ainda há tempo para recomeçar. Foi falado aqui, ainda há tempo para recomeçar. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Mude a sua história, mas você tem que se levantar. Não espere ninguém puxar você. Não vai adiantar. Você tem que se pôr de pé. Se você não se pôr de pé, o Senhor, Ele não vai mexer. Existe uma coisa chamada livre-arbítrio, poder de escolha. Se você não tem força, você tenta. Você precisa tentar. Amém? Agora, então, mandaram matar aquele bezerro, esperando há tanto tempo, gordinho ali, né? Estava ali o bezerro cevado, esperando ali há tanto tempo uma festa que já tinha uma data marcada, né? No céu essa festa já tem uma data marcada. O seu retorno já está com uma data marcada no céu. Só falta você se arrepender e se levantar. Para todos nós houve. Só que agora entra o outro lado da história, o segundo filho. Ora, mataram o bezerro, porque o filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a festejar. Ora, o filho mais velho estava no campo, quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos empregados e perguntou o que era aquilo, e ele informou: o seu irmão voltou, e por tê-lo recuperado com saúde, o seu pai mandou matar o bezerro gordo. O filho mais velho se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava convencê-lo a entrar, mas ele respondeu ao seu pai: faz tantos anos que te sirvo, e nunca transgredi um mandamento seu. Mas o Senhor nunca me deu sequer um cabrito para fazer uma festa com meus amigos. Mas quando veio esse filho seu, que sumiu com os bens do Senhor, gastando tudo com as prostitutas, o Senhor mandou matar o bezerro gordo para ele. Então o pai respondeu: meu filho, você estava sempre comigo, tudo o que eu tenho é seu. Mas era preciso festejar e alegrar-se, porque seu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. O filho mais velho, na verdade, era mais um hipócrita. Aquele que fazia tudo, mas não tinha aprendido nada com o Pai. Ele não havia crescido com Deus Pai. Ele não havia crescido. Ele estava perdido dentro de casa, como estava a moeda, né? Perdida dentro de casa. Ele estava perdido dentro de casa. Enquanto o outro se perdeu lá fora e se arrependeu, esse estava perdido dentro de casa. Representaria o povo judeu, dono de si, dono de uma espiritualidade, e muitos são assim, se portam na casa de Deus como os principais, como os santos, julgadores, que estão julgando todos os que chegam. Às vezes dizem assim: mas de novo esse rapaz aí? Queridos, o pastor que pregou aqui, o pai dele foi pastor numa igreja aqui, quando eu era bem pequeno assim, era uma igrejinha de madeira. Tem pessoas que a gente vê que se convertem N vezes, né? Vezes e vezes. Eu me lembro que eu era pequeno, e daí tinha aquele desavivamento, daí de repente, estava lá, eu era pequenininho, olhando, daqui a pouco começava a cantar aquele hino: ao andar o labor dessa vida, quando a morte ao seu lado chegar, que destino ao de ser sua alma, eis amigo, hoje tu tens escolha. Quando começava a tocar esse hino, era uma choradeira só, e lá vi os irmãozinhos se aceitar Jesus. Eu era pequeno, eu olhava,
De novo? Eu era pequeno e pensava isso. Por quê? Eram pessoas que eu me lembro que ia para a igreja, aceitava Jesus, depois de anos, depois de dias, voltava de novo, daqui a pouco ia, dava um movimento, de novo chorando, e não permanecia. Faltava um pouquinho mais de vontade, né? Porque errar uma vez, 2 vezes, 3 vezes é aceitável. Ficar errando a vida toda também, daí, querido, já passa daí. O Senhor, Ele é riquíssimo em misericórdia, Ele vai te perdoar quantas vezes Ele puder te perdoar, Ele vai te perdoar. E nós também temos que perdoar, por mais que a gente julgue de novo, a gente tem que perdoar. Como disse o Maurício, vai pedir música no Fantástico. Né? Vai pedir música no Fantástico. Mas amém. Que se arrependa e permaneça diante do Pai. Há um momento para todas as coisas. Queridos, há um momento para todas as coisas. E o céu festeja quando um pecador se arrepende. Mas se arrepender não é por emoção. Se arrepender é na razão. Temos que se arrepender na razão, não na emoção. Não é porque toca um hino que diz: eis amigo, hoje tu tens a escolha, tu vem chorando para frente e diz que se arrependeu. Não, tu tens que se arrepender de verdade, porque é um passo firme que tu tem que dar. A gente tem visto ao longo da atualidade, e eu já falei aqui, por isso que tem pregado muito na igreja a questão da paternidade, porque nós vivemos uma época em que as famílias estão desestruturadas, e a figura do pai ela tem se ausentado. Por quê? Porque quando há separação, geralmente a criança fica com a mãe, e a ausência do pai ela é importante na criação do filho. Mas nós sabemos que nós que encontramos Jesus, que aceitamos Jesus, que damos um passo em direção a Cristo, nós sabemos que o nosso Pai Celeste, Ele supre todas essas faltas. Ele pode suprir todas essas faltas, mas o mundo não sabe disso. No mundo isso tem faltado, e crianças, jovens estão crescendo o quê? Acabam indo para o mundo das drogas, porque o crescimento junto com o pai dá um norte, ele delimita algumas coisas que lá na frente orientam o filho para tomar alguns rumos. E essa falta, a desestruturação da família que o mundo tem proposto, que certos grupos até partidários têm proposto, e que a igreja tem lutado, tem batido em cima, para que haja família, para que se permaneça a identidade de família, para que realmente isso seja importante, porque o inimigo tem destruído as famílias. Mas você tem chance de mudar a história, você tem chance de dar um passo para o Senhor Jesus, e essa ausência ser suprida pelo Pai Celestial. E Ele vai te moldar o caráter para isso. Queridos, quando a gente nasce e é batizado, nós nascemos do Espírito, nós aceitamos Jesus, somos batizados, nós nascemos, somos uma nova criatura, então nós somos regenerados em Deus, gerados novamente. Nós temos que criar em nós uma natureza chamada natureza divina, com a identidade de Deus. E a natureza divina diz o seguinte, que as características do Pai é amor, perdão e graça. Amor, perdão e graça. O filho mais velho não tinha nenhuma das três. Não perdoava, não amava e não tinha graça, e a graça para ele era um escândalo, porque a graça é escandalosa. A graça é escandalosa, ela pega aquele vil pecador na pior condição e transforma ele em filho. E para quem está lá no mundo, lá fora, não consegue entender. Epa, mas esse rapaz aí,
esse jovem aí, usuário de droga, está lá na igreja. Não, isso aí é uma farsa, está lá enganando o pessoal, porque as pessoas não conseguem entender a graça, e os fariseus não conseguiam entender a graça. Então, para quem não conhece a graça, que não cresceu na graça, que não sabe realmente o amor, não entende o perdão, a graça escandaliza. Aquele irmão mais velho, ele não quis saber. E é incrível que a parábola ela não tem fim. Por quê? Porque o irmão mais velho não se sabe se ele entrou ou não entrou na festa. Fica uma pergunta: será que o fariseu, será que aquele que se encontra acima? Eu vim dessa época, que o evangelho era difícil, né? O evangelho era praticamente uma capa. E um tempo atrás eu também, a gente cresce com isso, e a gente acha que, está um pouco certo, está errado assim, está certo assim. A gente cria limites. E daí eu estava vendo um jovem pregar, eu acho que eu já falei isso aqui, eu estava vendo um jovem pregar e eu olhei assim, poxa, mas esse rapaz aí é bem playboy, né? Bem assim, estilo, ele estava ali pregando numa igreja, bem e tal, e de repente veio no meu coração assim, eu vou romper estereótipos. Daí estereótipo, uma palavra que eu não falo, e daí eu fui procurar no dicionário o que é estereótipo, uma palavra que eu não falo. Eu fui procurar era uma definição de uma certa coisa, ou seja, nós temos na nossa mente a definição do cristão, do crente. Ele tem que ser assim. Se ele não for assim, se ele tiver o braço tatuado aqui, ele estiver aqui falando, opa, calma aí, esse aí não é cristão. Mas tu não sabe a condição dele, que ele veio para Cristo, tu não conhece a história dele, e tu já está julgando sem conhecer. Quem somos nós para julgar se o próprio Cristo não julgou? Quando nós crescemos com o Pai, nós temos fundamentos de estrutura. Em Efésios 5:1 diz assim: portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados. Imitadores no quê? Imitadores da natureza de Deus, imitadores da natureza dele. Qual é a natureza dele? Eu já falei, é amor, graça e perdão. O amor é o maior dos mandamentos, ele não desprezou a lei, mas o amor é o maior dos mandamentos. Se nós não amarmos, se nós não amarmos quem chegar aqui, por muitas vezes eu falo por mim, eu achei que eu falava, que eu fazia, tá bom, eu vou tocar o violão e deu até chegar alguém, eu não faço mais nada disso, do que isso. Vou ajudar por trás, aqui nos bastidores, porque meu pai precisava de ajuda, né? Mas o violão tá bom para mim. Nada mais do que isso. Chegava um, entrava, saía. Chegava outro, entrava, saía. Quer vir, vem, não quer, não vem. Não me importava com quem tivesse aqui, eu me importava comigo. Para mim estava bom do jeito que eu estava. Se eu estava bem com Deus, o resto era o resto. Foi pregado aqui, nós só nos importamos com nós mesmos. Infelizmente, nós só nos importamos com nós mesmos. E eu falo por mim, eu me importei só comigo por anos. Eu estou bem, eu tenho que me virar aqui para eu ficar. Mas o evangelho não é esse. Tem gente que precisa mais que nós. Nós temos que repartir. Precisamos repartir o pão. Cabe a nós. Foi ministrado sexta, foi ministrado sábado sobre isso. Precisamos repartir o pão. Tem mais gente que precisa.
esses dias, eu pensei, e eu até chorei sobre isso, porque eu sou abençoado, porque o meu pai, ele deu um passo em direção a Deus. Isso foi fundamental na nossa família. Quando meu pai deu um passo diante de Deus, as bênçãos foram sobre ele e automaticamente veio para a família. A gente está recebendo isso porque é princípio bíblico, é a base bíblica. E daí a Manu estava com uma amiguinha lá em casa e ela não que ela não tivesse boas condições financeiras, mas ela não tinha a mesma condição da minha filha. E eu até fiquei triste por isso. Isso veio no meu coração. Mas só que, quando isso veio no meu coração, algo veio maior assim, dizendo assim: e a salvação? E a salvação? Os bens dessa terra, tua filha pode ter mais que ela, mas ela também é feliz. Com menos, não importa. Mas ela não vai ter direito à salvação se ninguém pregar. Se ninguém pregar, a graça não vai alcançar. E eu fiquei triste, eu me lembro que eu chorei, era noite, eu chorei, porque veio isso no meu coração. Se ninguém pregar, os pais não vão ser alcançados, porque a Bíblia fala que muitos são chamados, poucos escolhidos, e a gente sabe que não são muitos chamados, muitos, a palavra está chamando, mas escolhidos são poucos. O Evangelho não consegue alcançar todos, todos porque tem bloqueios de religiosidade, de tradição. Mas há uma esperança. Há uma esperança, Cristo, a palavra, você está aí, você pode ministrar para mais um. Nós não falamos de religião, nós não falamos de tradição religiosa, não. Nós falamos da verdade em Cristo Jesus. A pessoa que muda histórias, a pessoa que te dá uma chance de ter um novo recomeço, uma nova vida. Com o Pai, nós precisamos ter uma coisa também chamada aptidão, que é uma disposição que já vem com a gente ou a gente adquire para uma determinada coisa. A gente tem um fundamento, a gente tem uma base, mas a gente tem que ter uma aptidão natural para alguma coisa, ou adquirida, para poder prosseguir e com o Senhor termos um direcionamento. Não adianta, querido, se tu não tens aptidão para ser músico, tu querer vir aqui para cima louvar, tu vai ter que adquirir uma aptidão para alguma coisa. Tem que entender a tua natureza para isso, para juntar com o que o Senhor te ensinou, para ter com base no direcionamento, para ver onde tu vai seguir, para ver o que tu vai seguir, e depois tu vai ter o quê? Acerca disso tudo tu vai ter que ter uma visão, que não é vista, é visão, uma visão para te alcançar coisas maiores. Eu estou só resumindo, porque as horas se passam. Uma coisa é certa: todos os dois filhos perderam um tempo. Um perdeu um tempo pequeno, ele sai da presença do pai, ele perdeu esse tempo. Os bens não foram nada, ele pode ter perdido 1/3 da herança, mas o tempo que ele perdeu foi o mais precioso. O tempo distante do pai. Quando tu perde tempo distante do pai, eu perdi tempo, achando que como eu estava bom. Mas a sabedoria vem com o tempo, infelizmente. Daí a gente vê como a gente erra, né? E o mais velho perdeu muito tempo da vida dele. Ele só fazia as coisas do pai porque foi lhe imputado, ele achou que tinha sido imputado a ele
como filho mais velho, vou ter que fazer. Representação dos judeus, lógico, que realmente não entraram no cenário, não quiseram se misturar com os pecadores. Mas se você se achou em algum momento uma pessoa que se julgava um pouco acima da média, há tempo. A festa está acontecendo, você também pode participar. Como os pecadores, você também pode participar. Que o Senhor possa mudar a nossa vida e que venhamos a crescer cada dia mais com o Pai. Não desperdice mais o seu tempo, nem longe do Pai, nem dentro da casa, achando que você está fazendo as coisas do Pai, se você não tem amor do Pai, se você não tem as características dele. Querido, nós estamos querendo uma nova história para essa igreja, e ela não depende só de nós que estamos aqui, ela depende de cada um de vocês. Precisamos mudar a história dessa cidade. Precisamos mudar a história da nossa família. Que o Senhor comece a mudar a partir de nós. Se põe em pé. Vamos cantar um louvor. Amém?